Salve, salve moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Que bom te encontrar aqui no meu canal, o canal do professor Bruno Pontes. O tema desta aula é sensacional. Já ouviu falar em mito da caverna? Mundo inteligível? Amor platônico? Isso e muito mais. Quem falou foi esse cara aqui, ó, que é o tema dessa aula de hoje. Bora lá, galera! Bom, falar sobre Platão é super importante para nós, primeiro porque ele é um cara que revoluciona a filosofia ocidental. Ele nasce em 427 a.C., aproximadamente, e morre em 347 a.C. Já faço um parênteses aqui. Muitas vezes, quando a gente pega os manuais de história da filosofia, você às vezes vê um ano para frente, um ano para trás. Isso é comum, tá? Até porque a gente está falando de um pensamento muito antigo, né? De histórias muito antigas, e às vezes a forma como isso chega para a gente nem sempre é tão assertiva. Não faz tanta diferença. O mais importante é o pensamento e aquilo que Platão ele fez e deixou de legado para a sociedade de um modo geral, né? Nós sabemos que, olhando para a história, Platão ele foi discípulo de Sócrates, né? Ele conheceu Sócrates muito novo e ele tinha ali um amor imenso pelo seu mestre. Só que um episódio marca a história de Platão, que é exatamente o julgamento do seu mestre Sócrates, a condenação de Sócrates, né? E faz com que Platão, ele ali fique extremamente decidido a olhar, avaliar a forma como Atenas conduz a parte política, até porque Atenas ela era um modelo de democracia na época, né? Mas não só isso, também a forma como os cidadãos eles se portam eticamente, seus posicionamentos e também o problema da linguagem de um modo geral ali na produção de verdades, né? Então, Platão ele tem ali todo esse enredo que envolve a sua história que é muito significativo. Bom, é legal dizer que Platão, após esse momento, né, após viver aí esse luto com a perda de Sócrates, ele começa toda a sua produção e ele deixa um legado para a história muito importante, né? Ele é talvez o maior, e aí cada um vai pegar o seu filósofo que mais gosta para defender, né? Mas certamente Platão, junto com essa tríade que a gente sempre fala, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, foram aí esses três grandes pilares da filosofia ocidental na antiguidade, tá? Tanto que até hoje a influência de Platão ela é muito forte no pensamento de filósofos contemporâneos, mas não só para os contemporâneos, né? Você vê a influência de Platão dentro da filosofia árabe, dentro da filosofia medieval. Santo Agostinho, por exemplo, ele foi extremamente influenciado, né? Os neoplatonistas e muitos outros ali modernos também que foram influenciados por Platão. Do ponto de vista histórico, existe também uma outra coisa muito importante ali dentro do pensamento de Platão, né, que foi a fundação da academia, que é essa primeira escola de ensino, essa instituição ocidental, tá? Então Platão ele funda uma escola de filosofia chamada academia, e ali é onde ele vai desenvolver as suas teses, né, e vai formar outros discípulos, né? Agora falando um pouquinho, apresentando um pouquinho a teoria do conhecimento, né? Bom, Platão, ele vai desenvolver uma chamada teoria metafísica idealista, que não poderia ser atingida pelos sentidos. Opa, olha só que legal, né? Por isso que a gente já coloca aí essa palavra, introduz essa palavra metafísica. O Platão, então, ele vai desenvolver, e você talvez já esteja pensando aí, mas Bruninho, tem a ver com a ideia de mundo das ideias do Platão? Sim, tudo a ver. É bem ali mesmo que está o grande problema e a grande questão que ele vai desenvolver, tá bom? Platão sofre, então, uma influência muito importante, o seu pensamento é marcado pela influência dos filósofos pré-socráticos, inclusive
tem aula aqui no canal e a gente vai deixar o card aqui para você assistir depois, tá? Tem aulinha super especial sobre os pré-socráticos aqui, dá uma conferida depois. E os pré-socráticos, eles são super importantes ali dentro desse embate, dentro do desenvolvimento do pensamento de Platão. É claro que ele era um gênio para seu tempo, né? E de fato Platão até hoje, como eu te falei, ele por muitos críticos, muitos comentadores, ele é muito elogiado. Tem um matemático, filósofo, Whitehead, que ele vai dizer inclusive que depois de Platão, tudo que se produziu e se escreveu aí na filosofia ocidental não passa de nota de rodapé. Para dizer o quê? Olha a genialidade do cara, né? Só para você ver como que assim a academia de modo geral considera o pensamento platônico, tá? Bom, então vamos às influências, né? O primeiro pré-socrático que tem assim um lugar muito especial no pensamento de Platão é Parmênides, né? De Parmênides ele vai herdar a investigação sobre o ser, que nós chamamos de ontologia, que é exatamente essa ideia da metafísica, né? Metafísica, aquilo que está além das questões físicas. É óbvio que o conceito ele não é apenas restrito a isso, tá? Mas é só para não deixar no vácuo aqui, você com dúvida depois, né? Então o Little Black dá aqui uma ajudada para vocês, né? Para não ficar no vácuo do conhecimento, né? Bom, então o que o Platão ele vai absorver e ele vai tomar ali a partir do pensamento do Parmênides? A multiplicidade das aparências e da inconstância do mundo material não são confiáveis. Por quê? É aquilo que nós percebemos pelos sentidos, né? Então, é claro que a gente já percebe para onde que Platão está sinalizando a sua crítica, que é relacionado ao segundo pré-socrático, que também é importante, que é exatamente o Heráclito, né? O Heráclito é o filósofo do devir. Lembram lá? Você não entra duas vezes no mesmo rio, porque já não é mais o mesmo rio e não é mais também a mesma pessoa, né? Ele utiliza então a noção do devir do Heráclito para exatamente sistematizar o seu pensamento idealista nessa tese que ele vai criar de um mundo das ideias, de um mundo perfeito, né? Que a gente chama para o Platão de mundo inteligível. Atenção a essa expressão, mundo inteligível. Inclusive é legal que nós vamos ter uma continuidade de aulas aqui sobre o Platão, tá? Hoje é uma introdução, essa aula é uma introdução sobre o pensamento de Platão. Então, sobre o pensamento de Heráclito, o que o Platão vai desenvolver então? Ele pega aquela tese, aquela noção do devir, do movimento, e vai falar assim, olha, o movimento ele está pautado no mundo das sensações, né, daquilo que é aparente. E aí, isso tudo é inconstante, mutável. E isso, para nós, fica naquela instância do que chamamos de doxa. A doxa, ela nada mais é do que a ideia de opinião. E o que o Platão quer construir dentro da sua filosofia, então? Aquela busca por uma ideia perfeita, que nós não encontramos nesse mundo. Ela existe no mundo das ideias, né? Encontrar o que em grego, né, no termo grego, nós chamamos de episteme, que é o conhecimento verdadeiro, tá? Só atingimos esse conhecimento verdadeiro por meio de uma dialética ascendente, desse movimento em busca desse conhecimento, que para ele não está aqui apresentado na multiplicidade, tal qual Heráclito dizia. Beleza, galera? Bom, espero que tenha sido útil para você essa aula. Se você gostou, sabe como que funciona, né? Curte, comenta, não se esqueça de se inscrever, isso é muito importante pra gente. E compartilha aí, claro, deixa sua impressão também sobre o vídeo, né? Se a aula te ajudou, sua dúvida, coloca lá nos comentários, porque isso é muito importante pra gente, tá bom? Beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau!